Então, porque o não merecimento pode ser um limitador pra gente prosperar. Se a gente acredita, se a gente tem essas limitações, a nossa vida também vai se limitar. O nosso nível de merecimento, ele vai, ele vai determinar o que a gente consegue e o que a gente não consegue na vida. Qualquer coisa que você quiser, você pode ter. Mas quando o teu nível de merecimento tá baixinho, tu não vai conseguir nem mover uma agulha para começar esse processo. Não vai fazer nada, vai ficar parado, né? Comecem a pensar na vida de vocês. A gente, mapeou tuas crenças, o 4. Ele vai te paralisar, então. Porque o não merecimento pode ser um limitador. A gente vai ficar paralisado. Colocaram na nossa cabeça que a gente precisa sofrer pra ter. A gente precisa... Eu anotei aqui umas que eu tinha que eu tinha. Pera aí que nós já vamos chegar aqui, ó. Nós já vamos chegar. Eu anotei umas aqui que, olha... Fazer por merecer. Como é que é fazer por merecer? Sofrer pra merecer. Sofrer pra merecer. Sempre... Porque aí, quando tu precisa fazer pra merecer, então quer dizer que tu não pode receber nenhum presente, né? Quantas coisas a gente recebe que é um presente? Tem amizades que são presentes, tem muitas coisas que são presentes. Tem tu tem que estar sempre fazendo. Isso daí é bem coisa do mundo apenas capitalista, né? Que tu tem que estar sempre trabalhando a vida inteira. Aí a gente descansa um dia e se acha perdedor, não merecedor. Sendo que trabalha um monte. Acorda de manhã, acorda cedo e vai dormir tarde trabalhando e acha que é não merecedor porque um dia descansou. Né? Que desgaste, né? E quando a gente tá preso nisso, né? Que a gente tá falando que não é consciente. Então, quando a gente tá trazendo pra consciência, a gente vai conseguindo trabalhar com essas coisas, né? A gente não quer mais ficar limitado porque alguém lá na primeira série falou que tu não conseguia fazer alguma coisa. Não, né? E as crenças familiares, então, que a gente falou aqui também, né? Nossa, vocês estão se identificando? Sim, eu também. Olha, elas têm são muito interligados também, né? São crenças interligadas, é uma crença que puxa a outra, parece um emaranhado, um conjunto. Essa de merecimento é bem profunda mesmo. Tá. Uma vez, então, que a gente identificou que a gente tem um problema de não merecimento. Como se libertar para sair desse círculo vicioso? Então, anotei aqui uns passinhos. Então, após a gente mapear essas crenças de não merecimento, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu sempre falo isso, né? Primeiro, vamos observar se isso é verdade. Se pergunta se é verdade, se é mentira. É verdade isso que eu tô acreditando? É verdade isso? Tem algum fundamento essa crença? Aconteceu alguma coisa que ela seja verdadeira? Ou é apenas uma loucurinha da minha cabeça? Se pergunta se é verdade. E depois que tu começa a identificar elas, o que acontece muito é o julgamento, né? Como a gente se julga? Primeiro se julgava não merecedora, agora se julga que tá se limitando. Ai, que seres, né? Então, depois que tu assume a tua responsabilidade. Assume a responsabilidade, mas cuidado. Cuidado com a culpa. Responsabilidade e culpa são diferentes. Culpa é o que pesa, é o que ameaça, é o que te amedronta. Já a responsabilidade, ela te liberta, ela te conscientiza e ela te permite novas possibilidades, sem julgamento. 21 e 21, uma piscadinha do universo para nós, a gente tá no caminho certo. Então, após o mapeamento, assuma a responsabilidade por essas crenças. Em segundo lugar, tenha coragem. A gente não é tão bonzinho assim, tão alecrim dourado como a gente pensa. A gente tem sombra também. Todos temos pensamentos, às vezes tem invejinha do colega. Sim, a gente tem crenças negativas que a gente tem aqui, que a gente está trabalhando nesse processo para trazer elas para o consciente. Então tenha coragem, tu vai descobrir quando tu ligar a luz ali a luz da tua vida ali, que vai ter sombras também. Vai ter coisinhas feias para olhar. Mas se permita sentir, se permita ter também sombras.
Sabe que uma parte da positividade tóxica é isso, né? Dizer que todo mundo agora tem que ser bom, ou tem que estar bem o tempo todo. Aí tu pensa, tu tem uma invejinha de alguém, daí tu fica, ai meu Deus, eu sou ruim. Ai sim, daí vai lá uma crença. Ah sim, eu sabia que eu não era merecedora, por isso que eu sou assim, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Daí já começa o chicotinho na cabeça, né? Chicote lá nas costas. Olha para as suas sombras com amor. Até as tuas sombras, elas merecem amor. São parte de ti. Não dá pra te tirar essa parte. Sinto muito. Não tem como. Tem coisas muito obscuras que vêm do nosso passado. Esses dias eu tava falando aqui, acho que eu e a gente tava falando, né? Que tem coisa que às vezes eu juro que às vezes não é melhor nem saber. A minha ancestralidade, a de todos nós, né? Teve gente que fez coisas erradas, teve gente que tirou a vida dos outros. Teve gente que não era bom, teve gente que, sei lá, batia horrores em alguém. Então todo mundo tem seu lado sombra. A minha família tem horrores, a de vocês também. O que a gente pode fazer com isso? Se acolher e fazer diferente de hoje em diante. O que passou? Por que a gente fala aqui de liberação de crenças e de memórias? Porque a gente fica muito preso no passado. Se tiver um momento para mudar alguma coisa nessa vida, é hoje. A gente pode pertencer à nossa família, honrar ela, sendo próspero. Coloca uma afirmação ali pra ti. Eu honro a minha família sendo próspera. A gente pode honrar a nossa família, a nossa ancestralidade sendo próspero. Pegando só as coisas boas daquelas pessoas. Eu tenho na minha família, eu não conheci meus avós, né? Só conheci minha avó, que é a mãe da minha mãe, que tá viva até hoje. Ela tem as sombras dela, todos temos. Ninguém é perfeito. Sempre soube. Mas o meu avô que eu não conheci, o marido dela, eu sei que ele tinha coisas ou feinhas também, sombras. E a gente sabe, eu sei que ele era alcoólatra, tem várias coisas. Mas eu honro a vida dele, porque apesar de tudo, ele é meu avô. Ele veio antes de mim. A gente precisa honrar a nossa ancestralidade. E honrar não é dizer, ai meu Deus, eu amo, eu tenho aquilo lá. Não, honrar. Eu só estou aqui por causa deles. A gente pode fazer uma coisa boa a partir de hoje. Como eu honro meu avô? Não sendo alcoólatra. Mas vou falar pra vocês, hein? Que é difícil. Eu gosto de beber também. E não sou menos espiritual, mas por isso não. Eu só não bebo todos os dias, óbvio, né? Isso aí não dá. Outra crença que a gente tem, né? De se eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não posso ter nada. A gente já falou sobre essa, né? Mas eu não posso fazer nada aqui no mundo material. Eu tenho que ser 100% zen. Aí se eu não for 100% zen, não acordar fazendo meditação, não ir dormir fazendo oração e não sei o que, não sei o que lá. Tudo que falarem pra vocês que tem que fazer, tu tá saindo de uma caixinha e entrando na outra. Cuidado. Tu não tem nada. Pode ser que tenha um dia que tu vai querer só ficar deitado, tu pode. Não tô falando pra ser vagabundo preguiçoso. Mas eu tô falando que tu pode descansar. Que tu não precisa se matar fazendo os negócios. Sabe que hoje eu tava lembrando de uma coisa. Que teve uma época... você sabe, né, que eu não sou uma pessoa magra. Aí, teve uma época que eu substituí a minha... Eu descontava, não mais na comida, mas aí no exercício físico, aí na academia, tipo, 3 vezes por dia quase. Só troquei, né? Porque continuava sendo presa em alguma coisa. Não comia, mas fazia exercício toda hora. Daí eu parei, nossa senhora. Não precisa disso. Tava me matando. Um dia, nossa, eu nunca mais esqueço. Teve o meu coach, o Felipe, falou assim pra mim: Kátia, por que tu tá se punindo tanto? Ele me disse: eu vejo que tu tá muito cansada. Tipo, era na quinta-feira, eu já tinha feito sei lá quantos treinos. Eu tava muito cansada, gente, vocês não têm noção. O meu corpo, assim, ele não aguentava mais. Ele disse: Kátia, por que tu tá se punindo tanto? Eu fiquei pensando, nossa, por que será que eu tô me punindo? E eu tava me punindo mesmo. Eu tava me punindo.
De alguma forma ou de outra. Aí eu comecei a me perguntar sobre isso, né? Por que eu tô me punindo tanto? Eu não preciso sofrer tanto assim, né? Meu Deus do céu, tava toda quebrada, tava machucada já de tanto exercício que eu tinha feito naquela semana. Às vezes a gente sai de uma prisão e entra em outra, né? Só que ser magro é a sociedade vê como bom. Às vezes a pessoa tá lá em retalhos, coitado, tá passando mal, não sai comer, tá mal, depressiva e só porque tá magro é bom. Crença, né, gente? Crença. Se liguem. Eu larguei uma época da minha vida o hábito de comer muito pelo hábito de malhar muito. É. E ok, né? Fazer o quê? Acontece, sou um ser humano, assim como todos vocês. Vamos lá, então. Como a gente pode se libertar? Eu nem terminei de falar isso, que eu comecei a falar uma coisa e não terminei. Vou recapitular. Como a gente pode se libertar, então, desse ciclo vicioso? Primeiro, assumindo a responsabilidade. Depois, tendo coragem. Lembra que eu falei ali da nossa família, que não é toda perfeita, né? Que ela é perfeita na sua imperfeição. Da vez que eu troquei a comilança pela muitas idas na academia. Tenha paciência com você. A gente às vezes passa a vida inteira acreditando numa coisa e depois quer mudar a vida toda num dia só. Hoje conheci o Ho'oponopono, vou começar a fazer esse 24 horas por dia. Calma, né? Tenha paciência com você. Se faça perguntas poderosas. O que é merecimento pra ti? O que é merecimento? Quando eu me sinto merecedora? Quando eu me sinto merecedora, a primeira coisa que me veio na cabeça foi quando eu faço algo pra alguém. Lembra que eu tenho aquela crença do fazer por merecer. Então, quando eu sou merecedora é quando eu dou alguma coisa. Eu tenho essa crença do fazer por merecer. E não é feio falar que tem crença, é feio falar que é perfeito, que não existe. Que não existe. Agora eu vou contar pra vocês que tô namorando faz pouco tempo, né? Acho que faz uns 5, 6 meses. Aí, nesse namoro, caiu uma enxurrada de crenças, assim, que eu tinha sobre relacionamento. Eu fiquei muito tempo solteira por medo de me relacionar. Aí veio a crença de que eu era muito velha, não sei o que, várias coisas. Meu pai e minha mãe me apoiaram muito, né? Muito. Ali eu vi que eles realmente estavam comigo. Porque eu gosto muito do meu namorado, do Emanuel. Gosto muito dele, a gente se dá muito bem. Só que teve vários momentos que eu queria... Que eu não queria mais levar esse relacionamento pra frente por medo, por crença, por julgamento. Vocês acreditam que eu, a rainha do perdão, tava lá me julgando horror? A gente, como eu falei, nós somos humanos, a gente tem isso também, né? Eu tenho sombras, eu tenho minhas limitações. E nesse momento eu precisava do apoio dos meus pais. Muito! Porque eu tenho também aquilo de ficar... Todos temos, né? A gente precisa de um apoio. E aquele momento eu precisava que eles me apoiassem. Sabe o que o meu pai me disse? Uma coisa que eu sempre falo pros outros. E o que é o pior que pode acontecer, mana? Não dá certo. E tu ficar solteira de novo. Pronto. O que tu já fez tantos anos. Tá ok. O que é o pior que pode acontecer? Nada. Ele não vai te matar, que já conhece ele faz um tempo. Tu conhece a família dele, é um menino bom, não vai acontecer nada de mal. Vai terminar o relacionamento e vai ficar triste. Já ficou triste tantas outras vezes? Por tantas outras coisas. Meu pai e minha mãe me apoiaram muito. E eu nem imaginava que eles iam fazer isso. Muito, muito, muito. Claro, eles ainda me cobram, né? Quando eu vou casar, eles querem que eu tenha filhos e tal. Mas nessa parte... eu devo muito a eles, assim, porque o status quo que a gente diz, né? Que é aquilo de, mulheres da minha idade têm que estar lá com outro tipo de vida e não com a minha. Nessa hora eu tinha que tá botando as crianças a dormir, mais ou menos, né? E tudo bem quem tá colocando, não tem problema nenhum, entendeu? Eu prego aqui pra mim prosperidade e a liberdade, que eu possa ter a minha vida do jeito que eu quero, que você também possa ter. Se você quer ser dona de casa, eu acho maravilhoso. A minha avó foi a dona de casa a vida inteira. Criou os filhos, ajudou a criar os netos, ajuda até os bisnetos. É maravilhosa. Ainda bem que ela era dona de casa, ela cuidou de mim. Cada um pode ter a vida que quiser.
Não precisa todo mundo ser o gerente da Coca-Cola, por exemplo. O cara que trabalha na Google. Tirem isso da cabeça, isso daí é crença. A gente pode ser feliz tendo outras profissões. Eu era contadora antes e sou muito feliz hoje em dia, trabalhando com terapias, estudando, trazendo conhecimento aqui pra vocês, fazendo a minha pós de psicologia. Sou muito feliz mesmo. A gente não precisa, sabe que depois que as coisas foram acontecendo pra mim, eu fui vendo que quanta besteira que a gente acredita, quanta crença, quanta besteira que a gente acredita e não faz as coisas, né? Quanto mais feliz a gente seria se nós não nos limitássemos, não nos julgássemos. A prosperidade, ela ia reinar demais. Se a gente não se deixasse cair só por umas palavrinhas. Lembra a crença e aquilo que tu acredita. Que historinha que tu tá se contando? Então, vamos assumir a nossa responsabilidade e ter coragem. Tenha coragem. Viver não é pra fraco, não. Vocês acham que a divindade colocou nós aqui na Terra pra gente ser fraco? A gente é forte. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Tenha paciência com você, se faça perguntas poderosas. Vibre no amor e na compaixão, primeiro pra si mesmo. Bonito, né? Vibre no amor e na compaixão. Vou contar uma coisa pra vocês, pra você que tá aqui me ouvindo. Você é um girassol, aqui da nossa egrégora. E o que é ser um girassol? É estar em busca da luz, em busca da tua luz interior. É acreditar em ti. Mas tu pensa que tu não quer uma coisa mais, tu vai pensar naquilo. Deixa livre. Prosperidade na liberdade? Deixa livre. Tu pode pensar, mas tu não pode se identificar com aquilo. Tu não pode dar para aquela, vamos dizer assim, dar um alimento para aquele monstrinho para ele não crescer. Pensar, tu vai pensar, gente. Eu penso coisa boa e coisa ruim todos os dias.